E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Matemática Integral. Eu sou o professor Alderi Júnior e iniciaremos aqui o nosso estudo de funções. Nessa nossa primeira aula, traremos a primeira parte da noção inicial do que é uma função. Desde já, deixe o seu joinha, se inscreve aqui no nosso canal e também abaixo faça o seu comentário. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Inicialmente, vamos trazer a noção de função como relação entre conjuntos. Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B é uma relação que associa cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a B. Então, para ajudar no entendimento, vamos trazer aqui o diagrama de Venn que a gente aprendeu, nas aulas de conjuntos. Eu tenho aqui o conjunto A, representado por essa bolinha meio oval azul, e o B por essa bolinha amarela. Então vamos estabelecer relações entre esses dois conjuntos. Inicialmente temos aqui que essa função ela vai de A, ou seja, em B. Ela sai de A e chega em B, certo? E eu tenho um elemento x que pertence a A e um elemento y que pertence a B. Então, o A nós vamos chamar de conjunto de partida, que é onde parte a nossa função, Não vai de A em B, então ela parte de A e chega em B, que nós vamos chamar de conjunto de chegada. Então, o que é a função? A função vai ser essa flechinha. A função vai transformar um elemento x que está dentro de A em um elemento y que está dentro de B. Então, essa é a parte intuitiva, a parte que dá relações de funções com conjuntos. Nós trazemos aqui um exemplo. Em todos os casos, o x pertence a A e o y pertence a B, nos nossos dois itens, tanto no A como no B. No A, eu tenho que um y é igual a um x ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou atribuir valores para x. Quando eu fizer as contas, eu vou obter o valor de y. Como assim? Primeiramente, eu vou substituir o x por 0. 0 é o primeiro número que eu escolhi. Então, ao invés de colocar o x, eu vou colocar o 0. Então, vai ficar y é igual a 0 ao quadrado. Perceba que eu só fiz trocar o x por 0, Quando eu fizer essas continhas, quanto é 0 ao quadrado? 0, Então, o y vai ser igual a 0. O que é que isso quer dizer? Que quando eu troquei o x por 0, eu obtive um y igual a 0 também. Eu vou escolher agora outro número. Eu vou escolher o número 1. Então, ao invés do x, eu vou colocar o número 1. Fazendo as continhas, 1 ao quadrado vai ser 1. Então, quando o x for 1, o y também vai ser 1. Então, agora, dadas essas relações, vamos colocar aqui a nossa tabelinha, Perceba que esses aqui são os valores de x que estão dentro de A, o conjunto de partida, e esses os valores de y, que estão dentro de B, o nosso conjunto de chegada, que é onde a função vai chegar. Então, quando eu substituir o x por 0, o resultado de y deu quanto? Deu 0. Quando eu substituir o x por 1, o resultado de y deu quanto? Deu 1 também. Então, dadas essas características, nós vamos obter aqui o nosso diagrama de Venn. Novamente, eu tenho aqui um conjunto A, que é o nosso conjunto de saída, é onde a função vai partir, e o nosso conjunto B, que é onde a função vai chegar. Então, os valores, quando o x for igual a 0, eu obtive um y igual a 0 também. Então, nesse caso, o x é 0 e o y é 0 também. Quando eu obtive o 1 para o x, ou seja, substituí o x por 1, eu obtive um y igual a 1 também. Então, o elemento partiu do conjunto de saída como 1 e chegou no conjunto de chegada como 1 também. Para ser função, todos os elementos que estão no conjunto de partida, eles só podem ter um elemento, um correspondente lá no conjunto de chegada. Ou seja, cada x que nós temos em A, ele só pode ter um valor quando ele for lá para o conjunto de partida. Nesse caso, o 0 tem um elemento correspondente lá no conjunto de chegada e o 1 também tem um elemento lá no conjunto de chegada. Nós temos, nesse caso, então, uma função. Agora vamos a um exemplo onde nós não temos uma função.
Nesse item B eu tenho y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, novamente, eu vou substituir aqui, primeiramente, o meu x por zero. Então, onde tem x eu vou colocar o zero. Então, fazendo as continhas, né, pessoal, eu vou ter o seguinte. Perceba que eu tenho y ao quadrado é igual a zero ao quadrado, né? Nós vamos aplicar a raiz quadrada dos dois lados e vamos obter o seguinte. É como se esse quadrado do y se transformasse numa raiz quadrada lá no outro lado da igualdade. Isso a gente aprendeu em matemática básica, né? Pessoal, quanto é a raiz quadrada de zero? É zero mesmo, né? Então perceba que quando eu substituir o x por zero, o y ficou igual a zero também. Tudo bem até aí. Vamos agora substituir por 1, o valor de x por 1. Então, onde tiver x, eu vou colocar 1. Então, eu tenho y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, a gente sabe que é 1. E, novamente, né, esse quadrado, nós vamos aplicar a raiz quadrada dos dois lados da igualdade e vai ficar assim, ok? Então, qual a raiz quadrada de 1? Qual o número que ao quadrado dá 1? Vocês concordam comigo que a gente tem duas respostas? Se eu pegar menos 1 multiplicar por menos 1, vai dar 1 positivo. Então, ele dá certo. E se eu pegar 1 e multiplicar por 1, não dá 1 também? Então, qual o número que vezes ele mesmo dá 1? Temos duas possibilidades. Tanto mais 1 como menos 1. Então, a resposta é mais ou menos 1. Porque tanto o 1 positivo como o 1 negativo multiplicado por ele mesmo dá 1. Vocês concordam? Então, novamente, vamos construir nossa tabelinha. Novamente, nós temos aqui os valores de x e aqui os valores de y. Quando eu troquei o x por 0, nós obtemos um y igual a 0 também. Quando eu troquei o x por 1, nós obtemos um y valendo mais 1 e menos 1 ao mesmo tempo. Então, teria dois valores. Vamos aqui ao diagrama de Venn. Novamente, eu tenho o conjunto A, o conjunto de partida, e o conjunto B, o conjunto de chegada. Quando eu substituir o x por 0, eu obtive lá no conjunto de chegada um 0 também. Mas perceba que quando eu substituir o x por 1, eu obtive dois valores. Tanto o 1 pode ser menos 1, não é verdade? Porque menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo. Como o 1 também pode ser 1 positivo, porque 1 vezes 1 é 1, né? Então, nesse caso, pessoal, perceba que esse elemento 1 do conjunto de partida, que está nesse conjunto A, né, esse elemento aqui, ele tem dois correspondentes lá no outro conjunto, o conjunto de chegada. E isso aqui não pode acontecer para ser uma função. Portanto, nós chegamos à conclusão que nesse item B nós não temos uma função. Ok? Vamos agora para uma notação importante. Se f é um conjunto de pares ordenados, x e y, como a gente viu, né? Você substitui em x e obtém o y. Então, nós temos pares ordenados, é assim que a gente chama. Que define uma função de A em B, nós indicamos da seguinte forma. Nós temos, então, uma função f, dois pontinhos. Ela vai de A, que é o conjunto de partida, certo? Até o conjunto B. Então, ela parte de A e chega em B. Se y pertence a B, é imagem de x que pertence a A, nós indicamos o seguinte. Lembra que quando a gente substituiu, por exemplo, o valor de x por 0, nós não obtemos um y igual a 0? Então, o y é imagem do x, certo? Vamos entender melhor com os exemplos. Nós indicamos dessa forma. Ó, eu tenho f de x é o igual a y, né, que é a nossa função, certo? Eu vou trocar o x por alguma coisa, não é verdade? Aí eu não vou obter um valor de y. Se liga aqui no exemplo. Lembra que quando eu mudei o x por 0, o y não deu igual a 0? Então, o meu f de x virou um f de 0. Por quê? Perceba que esse 0 está no lugar do x aqui. Porque foi por quem eu troquei, né? Eu troquei o x por 0. Aí qual foi o valor? Vocês lembram? Foi 0. No nosso outro caso, lembra que quando eu troquei o meu x por 1, eu não obtive um mais ou menos 1 no valor de y? Certo? Então, é assim que a gente representa. Eu tenho um f de x é igual a y. Quando eu trocar o x por alguma coisa, eu vou obter o valor de y. Não foi assim que a gente viu? Pronto, é uma anotação bem importante que vai nos ser bastante útil. Funções definidas por fórmulas. Então, gente, o f de x ou y, se você preferir, a mesma coisa, né? Eles podem ser calculados por uma fórmula ou uma lei de formação, como a gente chama, certo?
Trazemos aqui um exemplo. A função associa cada número racional x a um número racional y. Então, novamente, nós temos o x, o nosso elemento que está no conjunto de partida, e temos o y que está no conjunto de chegada, né? Então, essa função, essa formulazinha, ela associa cada elemento que está em x lá no elemento y que está no conjunto b, certo? E ambos esses conjuntos são os conjuntos dos números racionais. Olha aqui, eu tenho um f, uma função que vai dos racionais aos racionais, que é definido pela lei f de x igual a 2x. Ou seja, f de x é igual ao nosso y, né? 2x é a nossa formulazinha, é a nossa lei de formação. Então, nós chamamos essa parte aqui de lei de formação. E a gente tira daqui, né, que nós temos uma função que vai dos racionais, o nosso conjunto de partida, até os racionais também, que é o nosso conjunto de chegada. Ou seja, tanto o conjunto de partida como o conjunto de chegada são os conjuntos dos números racionais que nós sabemos, né? Nós vimos no curso passado o curso de conjuntos. Se você ainda não assistiu, volta lá e confira o nosso curso de conjuntos. Então, beleza, pessoal. Novamente eu vou atribuir valores. Eu vou escolher 3 valores para x, menos 1, 0 e 1. Pessoal, quando eu substituir este x aqui por menos 1, eu vou ter um f de x valendo quanto? Quem é o f de x? Não vai ser f de menos 1? Porque eu estou trocando o x por menos 1, tá certo? Então, o f de menos 1 vai ser igual a 2 vezes, quem é x? É menos 1. Então, quanto é 2 vezes menos 1? Menos 2. Aqui está o resultado. Então, eu substituí o x por menos 1 e eu obtive um y valendo menos 2. Agora eu vou substituir o valor de x por 0. Onde tem x, eu vou colocar um 0. Então, eu vou ter um f de 0 é igual a quanto? 2 vezes. Quem é x nesse caso? A gente substituiu por 0, né? Então, 2 vezes 0. Quanto é 2 vezes 0? Não é 0? Então, aqui está o nosso resultado. 0 no conjunto de chegada. Por fim, eu vou substituir este x por 1. Então, eu vou ter f de 1, aqui ó, é igual a 2 vezes quem é x, é 1, né? Então, 2 vezes 1 dá 2. E aqui está no conjunto de chegada, né? O valor de y. Vamos fazer aqui o diagrama. Eu tenho 2 conjuntos, o conjunto de partida e o conjunto de chegada. Quais são esses conjuntos? Tem dizendo aqui na nossa expressãozinha, né? Essa função ela vai dos racionais aos racionais, ou seja, tanto o conjunto de partida como o de chegada são o conjunto dos números racionais. Então vamos atribuir, né, as flechinhas. Quando o x é menos 1, y é menos 2 lá no conjunto de chegada. E aqui eu representei por f de menos 1, né? Por quê? Porque nesse caso o x é menos 1. Lembra que f de x agora vai ser f de 1, certo? Quando eu substituir o x por 0, eu vou obter um y valendo quanto? 0 também. E quando eu substituir o x por 1, eu vou obter o y valendo 2. Aqui está o nosso f de 1. Ok? Uma parte agora de extrema importância no estudo de funções. Domínio e contradomínio. Então, seja uma função que ela vai de A até B, certo? Essa é a nossa função. O conjunto A, ou seja, o conjunto de partida, é chamado de domínio de f, domínio da função. E o conjunto B, o nosso conjunto de chegada, é chamado de contradomínio de f. Então, como ficaria? Aqui eu tenho o meu conjunto A e o meu conjunto B. O conjunto A, o conjunto de partida, e o conjunto B, o conjunto de chegada. E eu tenho, né, um x que está em A, a gente viu lá no início dessa aula, e um y que está em B. E eu tenho uma função, né? Leva do domínio até o contradomínio. O que é domínio e o que é contradomínio? Bem, domínio é o conjunto de partida e contradomínio o conjunto de chegada. Bem simples. Aqui está. O nosso A é o domínio, porque é de onde a função partiu, de onde o elemento partiu. E o B é o nosso contradomínio, que é onde nós chegamos. Ok? Bem simples essa parte, né? Agora, pessoal, vamos aprender a determinar um domínio. Nem sempre na sua questão ou exemplo ou definição virá informando explicitamente qual é o domínio. Aí fica a pergunta: como encontrar caso não venha informando explicitamente? Bem, pessoal, a gente pode sim determinar um domínio, né? Nós vamos submetermos que D é formado por todos os números reais
que podem ser colocados no lugar de x na lei de correspondência, ou seja, na nossa formulazinha, y igual a f de x, né, que a gente já viu, de modo que quando a gente efetuar esses cálculos, resulte também no resultado que também seja real, tá certo? Então você vai colocar um número real em x e quando você fizer as continhas na fórmula, como a gente vem fazendo, e você tem que obter um resultado real, certo? Então a gente traz aqui um exemplo. Qual é o domínio dessa função? Y igual a 3x mais 4. O domínio é o conjunto dos reais. Por quê? Porque qualquer valor real que eu substituir o valor de x, quando eu fizer as continhas, o y vai ser igual a um número real também. Vocês concordam? Mas nem sempre isso vai acontecer. Nesse exemplo, eu tenho um y igual a x mais 3 dividido por x menos 1. Então, pessoal, vamos supor o seguinte. Imagine se eu trocar aí esse x por 1. Se eu substituir o valor de x por 1. Em cima, eu vou ter 1 mais 3, né? Que dá 4. Tudo bem. Mas embaixo, no denominador, eu vou ter 1 menos 1, que é 0. Nós temos, então, 4 dividido por 0. Na matemática, isso é uma indefinição. O número não pode ser dividido por 0. Claro, nos reais. Então, pessoal, nós não podemos aceitar que o x seja 1. Mas ele pode ser qualquer outro valor, vocês concordam? Qualquer outro valor que eu substituir esse x vai dar certo. O y vai ser igual ao número real, menos o valor 1. Então, como é que a gente vai escrever o domínio? O domínio é qualquer número real, menos o número 1. Então, a gente representa assim. O d é igual aos reais, menos o conjunto que tem um elemento 1. Não é verdade? Pronto, esse é o domínio. Nessa outra situação, eu tenho um y, ou f de x, né? É igual a raiz quadrada de x menos 2. Vamos imaginar que eu troque esse valor de x por um número menor do que 2. Por 1, por exemplo. Se eu substituir esse x por 1, eu vou ter 1 menos 2, vocês concordam? Quanto é 1 menos 2? Menos 1. Então, eu vou ter a raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de um número negativo, certo? E nos reais a gente sabe que isso não existe. Eu posso colocar, então, qualquer valor no lugar de x, qualquer valor real. Mas eu não posso colocar um número que seja menor do que 2, certo? Então, qual é o domínio? É qualquer número real, onde esse número real seja maior do que 2, ou até igual, né? Se eu substituir esse x por 2, eu vou ter 2 menos 2, que dá 0. Raiz de 0 vai ser 0, então tudo bem. Eu posso substituir esse valor por 2 ou qualquer número maior do que 2, mas não posso substituir por um número menor do que 2 não. Deu para entender? Então, qual é o domínio? Qualquer número real maior do que 2 ou igual a 2. Então, o domínio é igual a um x que pertence aos números reais, tal que esse x seja maior ou igual ao número 2. Conjunto imagem. Nós já aprendemos o que é um domínio, o que é um contradomínio, como determinar um domínio. E agora vamos ver o que é um conjunto imagem. Então, se nós temos aqui uma função que vai de A em B, nós vamos chamar de conjunto imagem, ou IM de F, é assim que a gente representa, IM de F, o subconjunto do contradomínio formado pelos elementos Y, que são imagens de algum X que está lá em A. Como assim? O conjunto imagem que a gente chama são todos os elementos que estão no contradomínio, que a gente já viu que é o conjunto de chegada, onde esses elementos que eu estou falando têm um correspondente lá no conjunto de partida. Então nós trazemos aqui um exemplo. Novamente, né, a função que a gente já viu. O domínio é os racionais e o contradomínio também. Vai do domínio ao contradomínio, ou seja, dos racionais aos racionais também. Essa função é definida por a seguinte lei. F de x, ou y, é igual a 2x, certo? Então, nós vamos ver o que é o conjunto imagem dessa função. Novamente, né, nós temos aqui o conjunto dos racionais em azul e o dos racionais em amarelo. A função ela vai sair dos racionais, conjunto de partida, e vai chegar no conjunto de chegada que a gente chama de contradomínio, né? Ela sai de domínio e chega no contradomínio. Quando eu substituo x por menos 1, eu obtenho menos 2. Quando eu substituo x por 0, eu obtenho 0. Quando o f é f de 1
Ou seja, substituir o x por 1, eu obtenho um y valendo 2, certo? E eu coloquei esse 3 sobrando aí, ok? Ele é um número racional, então ele está sobrando, certo? Então, o que é o conjunto imagem dessa função específica? Como eu disse, é o subconjunto. O que é um subconjunto? A gente viu, né, no curso passado de conjuntos, o que é um subconjunto. Se você ainda não viu, volta o vídeo e acompanhe. Então, pessoal, o subconjunto é um conjunto que está contido dentro de outro conjunto. Então, o conjunto imagem está dentro do contradomínio. E esse conjunto imagem são aqueles elementos que têm correspondentes lá no conjunto de partida, ou seja, no domínio. Olha aqui. O -2, o 0 e o 2, eles estão dentro dos racionais, dentro do contradomínio. E todos esses três elementos, eles têm correspondentes lá no conjunto de partida, lá no domínio. Vocês concordam? Então, esses três elementos fazem parte do nosso conjunto imagem. Eles são as imagens desses respectivos elementos do conjunto domínio. E eles são o conjunto imagem, ou seja, são subconjunto do contradomínio. Para facilitar, eu fiz aqui um desenho. Essa bolinha laranja está, né, pegando todos esses três elementos que têm correspondência lá no conjunto de partida, no nosso domínio. Então, esse conjunto aqui, pequenininho, que está dentro do contradomínio, nós chamamos de conjunto imagem, certo? É o conjunto representado por todos os elementos do contradomínio que têm respectivos elementos no domínio. Plano cartesiano. Nós iremos representar os nossos pares ordenados dentro desse plano cartesiano, certo? Então vamos conhecer um pouco ele aqui. Eu tenho aqui o eixo vertical, o eixo das ordenadas, os valores de y ou f de x, né? E aqui eu tenho as minhas abscissas, esse eixo horizontal, né? Que está intersectando esse eixo y num ângulo de 90 graus, certo? Então, nesse eixo das abscissas, eu vou representar os valores de x. Então, eu tenho aqui a origem do plano cartesiano, é tanto a origem de y, ou seja, o zero de y, como o zero de x. Vamos conhecer agora os quadrantes, certo? Então, aqui eu tenho o primeiro quadrante do plano cartesiano. Perceba que esse primeiro quadrante, ele está aqui nessa região onde os valores de x são positivos, ou seja, não são maiores que zero esses valores, certo? E os valores de y, que também são positivos, ó, de 0 para cima, né? São os positivos. Nós temos o segundo quadrante. São os valores positivos de y do mesmo jeito, mas perceba que eles são os valores negativos de x. Temos o terceiro quadrante. Os valores negativos tanto do x, ó, não é menor do que zero, e aqui não é menor do que zero de y. Então, os valores de x negativos de y negativo, nós temos o terceiro quadrante. E por fim, o quarto quadrante, ele está nos números positivos de x e nos negativos do conjunto das ordenadas, ou seja, os valores de y. Construção de gráficos. De cara a gente já traz um exemplo, né? Eu tenho um f de x, que é 2x. E eu tenho um domínio, que é -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir cada elemento desse do domínio, os valores de x, né, que a gente viu, os valores de x estão no domínio, estão no conjunto de partida. E vou obter os valores de y, que estão no conjunto de chegada, que a gente chama de contradomínio. Então, quando eu substituir essa funçãozinha por -3, eu vou obter o -6, né? Se eu substituir o x aqui por -3, eu vou ter f de -3 igual a 2 vezes -3, que dá -6. Quando eu substituir por -2 o valor de x, eu vou ter f de -2 igual a 2 vezes -2, que vai dar -4. Quando eu substituir o x por -1, eu vou obter um f de x valendo -2, né? Quando eu substituir por 0, eu vou ter 2 vezes 0, que é 0. E por aí vai, certo? Nós vamos substituindo esses valores do domínio, esses valores de x que estão no domínio, como a gente já viu, e vamos obter valores de f de x, ou y, se vocês preferirem, certo? E vamos aqui obter o nosso gráfico. Ó, como a gente representa esses números no plano cartesiano? Quando o meu x é -3, y é -6. Então aqui está o -3 de x e aqui o -6 de y, certo? Quando o x for -2, aqui o x não é -2 aqui, o nosso y vai ser quanto?
menos 4 de y. Aqui está. Quando o nosso x for menos 1, aqui está. O nosso y vai ser menos 2. E por aí vai, nós vamos fazendo, né? Quando o x for 0, o y vai ser 0, aqui está na origem do plano cartesiano. Quando o x for 1, y é 2, aqui está. Quando o x for 2, y é 4. Quando o x for 3, o y é 6, certo? Então, pessoal, é assim que a gente obtém um gráfico de uma função. E existem diferentes tipos de gráficos. Nesse caso, se a gente ligar os pontinhos, nós vamos obter uma reta, certo? E existe uma função específica que tem como reta o seu gráfico, que é a função afim que nós veremos nas próximas aulas. Então, cada função tem a particularidade no que se diz respeito ao seu gráfico. E nós vamos estudar também esses tipos de gráficos. Nessa questão, diz que seja a função dos reais nos reais, definida por f de x igual a menos 3x mais 8 dividido por 5, pede para a gente calcular o f de 3 e o f de 1 sobre 4. Simples, né? É só substituir x por esses valores. Inicialmente, vamos substituir o x por 3. Então, fazendo o f de 3, isso quer dizer que onde tiver o x na minha função, na minha formulazinha, eu vou colocar o 3. Então aqui perceba que eu troquei o x por 3. E vamos fazer as continhas, né? A gente sabe que 3 vezes 3 é 9. Fica menos 9 mais 8 sobre 5. 9 mais 8 a gente sabe que é 17. Então a resposta final é menos 17 sobre 5. Vamos agora substituir o x por 1/4. Ou seja, fazer o f de 1/4. Onde tiver x eu vou colocar 1/4. Então é isso. Ó, troquei esse x aqui por 1/4. Então, 3 vezes 1/4 vai dar 3 sobre 4, mais 8 dividido por 5. Fazendo aqui o MMC, né? O MMC de 4 e 1 é 4. A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 1 que está aqui, dá 4. 4 vezes 8, 32. Então, 3 mais 32 dá 35 sobre 4. Dividido por 5, né? Divisão de duas frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fazendo multiplicação de frações, né? Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Menos 35 sobre 20. Nós podemos simplificar essa fração dividido por 5, né? 35 dividido por 5 dá 7 e 20 dividido por 5 dá 4. Essa é a resposta final. O nosso segundo exercício. Sejam os conjuntos A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e B, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Em cada caso, determine o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de F. Nesse item A, está dizendo aí que a minha função vai de A em B, ou seja, nesse caso o A vai ser domínio e o B vai ser o contradomínio. Ela é dada por essa formulazinha aí, f de x é igual a x mais 2, certo? Então, vamos substituir cada valor desse A nessa formulazinha e obter os valores da imagem que estarão em B, né? Os valores de y, que estarão no conjunto de chegada do nosso contradomínio. Então, quando eu fizer o f de menos 2, inicialmente, né? Substituir o x por menos 2, eu vou ter menos 2 mais 2, que dá 0. Quando eu substituir o x por menos 1, eu vou ter o f de menos 1. X menos 1, 1. E assim eu vou fazendo. Substituir o x por 0, eu vou ter 0 mais 2, que dá 2. Substituir o x por 1, eu vou ter 1 mais 2, que dá 3. Substituindo esse x aqui por 2, eu vou ter 2 mais 2, que dá 4. Certo? Então ele pede para a gente determinar o domínio, o contradomínio e o conjunto de imagem. Então o que é que a gente vai fazer? Inicialmente vamos obter aqui no diagrama de Venn essas relações. O conjunto A, o nosso domínio, o conjunto de partida, tem esses elementos que estão sendo informados na questão. E o conjunto B tem esses elementos aqui que estão sendo informados na questão. Então as relações são essas aqui, né? Pessoal, vamos observar que o 0 é a imagem de quando o x é menos 2. Vocês concordam? Ó, o 0 é a imagem de quando o x é menos 2. Quando eu substituir o x por menos 2, eu obtive 0. O 1 é a imagem do x igual a menos 1. O 2 é a imagem de quando nós temos um f de 0. O 3 é a imagem de quando nós temos um f de 1. E o 4 é a imagem de quando a gente tem um f de 2. O menos 1 e o 5 vão ficar sobrando. Qual é o conjunto imagem? É justamente esse que está em laranja. Nós vimos que o conjunto imagem é representado pelos elementos que estão no contradomínio
que tem elementos correspondentes lá no conjunto domínio, lá no conjunto de partida. Ele pede a gente determinar o domínio. O domínio a questão informou, né? O domínio é A. Quem é o contradomínio? A questão também informou, né? O nosso conjunto de chegada, que é B. É só olhar o lado da setinha. E quem é o conjunto imagem? São todos esses elementos aqui. Então, o conjunto imagem, que a gente representa por IM de F, vai ser todos esses elementos que estão dentro desse conjunto laranja, o nosso conjunto imagem. No item B, novamente a nossa função vai de A até B, e ela é dada por um f de x igual a x ao quadrado. Então, novamente, vamos substituir todos aqueles valores, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando eu substituir o x por menos 2, eu vou ter menos 2 ao quadrado. Um número negativo elevado a um expoente par fica positivo, né? 2 vezes 2 dá 4. Quando eu substituir o x por menos 1, novamente, o número negativo elevado a um expoente par vai ficar positivo. Então, menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Quando eu substituir o x por 0, 0 ao quadrado, 0. Quando eu substituir o x por 1, 1 ao quadrado é 1. Quando eu substituir o x por 2, 2 ao quadrado, 4. Certo? Vamos agora obter os nossos conjuntos. Esses são os elementos dos dois conjuntos, né? Tanto do domínio como do contradomínio, que são informados na questão. Quando o x é menos 2, o nosso y, a nossa imagem é 4, né? Quando o x é menos 1, a imagem é 1. Quando o x é 0, a nossa imagem é 0. Quando o x é 1, a nossa imagem é 1 positivo. E por fim, quando o x é 2, o nosso y, a nossa imagem, é 4. Então, qual é o domínio dessa função? É o conjunto de saída, né? Ou seja, o conjunto A. Ele está saindo A, olha a setinha, está chegando no B. Então, qual é o contradomínio? É o conjunto de chegada, que nesse caso é o B também. Mas qual é o conjunto imagem? Conjunto imagem são aqueles elementos, pessoal, que estão no contradomínio e que têm correspondentes do outro lado lá, né? Lá no lado do conjunto. Então, 0, 1 e 4, esses elementos aqui, podemos perceber que eles têm sim correspondentes lá do outro lado. São os únicos, né? Então, eles fazem parte do conjunto imagem. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa já o seu joinha, se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. Até o próximo.